Como vai? Tudo bem com vocês? Muito obrigada pela companhia de todos. Deus abençoe cada um por estar aqui comigo, por fazer esse canal caminhar com as vivências do dia a dia e crescer segundo a vontade do Senhor nosso Pai. Eu prometi a vocês que encerraríamos o mês de março falando um pouquinho sobre sofrimento ainda com o nosso querido Padre Orivaldo. Ele estará conosco hoje trazendo uma reflexão belíssima. E Deus é tão cuidadoso que o Padre nos falará sobre esses últimos dias da Quaresma, que são voltados para o grande sofrimento de Jesus através da sua morte de cruz e ao mesmo tempo trazendo esperança pela ressurreição. Então eu sempre digo, Padre, que o canal é nosso. Ao Senhor, juntamente com todos os nossos irmãos que caminham por aqui, te damos boas-vindas. Fique à vontade e Deus te abençoe pelo teu sim. Olá, seguidores desse projeto de evangelização, de conhecimento sobre a vida de Jesus, a vida da igreja, para que nós tenhamos aquela fé mais profunda, autêntica e genuína que precisamos, sobretudo neste tempo em que somos provados, afligidos por conta desta pandemia que estamos atravessando. E hoje, então, em comunhão com a Ana Bonfim, que me fez esse agradável convite junto ao seu esposo, o Antônio, nesse projeto que eles têm de evangelização, de tornarmos mais informados, profundo conhecedores da misericórdia, do amor de nosso Senhor. Então é o que eu me disponho a falar. Eu sou o Padre Orivaldo, sou aqui da Paróquia do Senhor Bom Jesus da Lapa, de Araçatuba, e então tenho a oportunidade hoje de conversar alguns minutos convosco numa reflexão cujo tema nós escolhemos sobre a Quaresma. Nós estamos ainda nesse período da Quaresma, no tempo presente, e queremos tratar sobre o significado da Quaresma, que se encerra proximamente, estamos na última semana da Quaresma. Portanto, então, quando nós vamos buscar o sentido da Quaresma, nós devemos recorrer primeiramente às Sagradas Escrituras. É nela que está o significado, porque Quaresma vem de quadragésima. Quadragésima significa 40 dias, ou seja, é um tempo oportuno, um tempo de preparação, um tempo de renovação espiritual. E quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, como nós sabemos, a Bíblia é constituída por 73 livros, são 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, nós temos o primeiro significado da Quaresma na experiência vivida por Noé. Quando vai ocorrer o dilúvio, Deus pede a Noé que se prepare, e Noé prepara esta arca que vai colocar dentro dela aqueles que Deus pediu para que fosse colocado, né? O casal dos animais, a família de Noé, e por 40 dias e 40 noites eles vão atravessar esse dilúvio que vai varrer toda a face da terra. O mal havia se alastrado e Deus quer a purificação da terra. Portanto, essa experiência de Noé é uma experiência de obediência, mas também uma experiência da graça de Deus. Nós sabemos que simbolizado num galho verde de uma pomba que traz no seu bico o sinal de que eles podiam descer da arca e recomeçar a vida, porque havia cessado o volume da água do dilúvio, e assim havia terra fértil para que eles pudessem habitar de novo a terra. 40 dias e 40 noites. Depois, o segundo testemunho nos aparece por meio da comunidade de Nínive. Os ninivitas, eles tinham se afastado de Deus. Tive a oportunidade de conhecer essa cidade de Nínive, que ela requer 3 dias para atravessar. É uma cidade grande, a cidade de Nínive, por causa do mar que está ao redor dela, né? A travessia assim pelo mar, né? E lá, então, essa cidade distante de Deus se propõe 30 dias, ou melhor, 40 dias de reflexão. São 40 dias que eles precisam fazer para a penitência, para que eles possam voltar de novo à comunhão plena com Deus. Eles colocam, então, sacos de cinzas sobre a cabeça, e nesses 40 dias eles farão penitência. Quaresma, 40 dias. Depois, Quaresma nos faz recordar ainda também o momento em que viveu Elias. Ele queria encontrar-se com Deus, e Elias precisou de 40 dias, e nesse 40º dia, naquela gruta, depois de tantos sinais, na brisa suave, diz a palavra, Elias se encontra com o Senhor. Por isso foram necessários 40 dias. Os 40 dias também nos recordam
recorda os 40 anos da travessia do povo de Israel para a terra da promessa. Precisaram atravessar com paciência e coragem o deserto para chegar à terra da promessa. Depois, 40 nos recorda também, de especial modo, o tempo das tentações de Jesus, os 40 dias em que Jesus foi tentado. 40 nos recorda também o tempo entre a ressurreição de Jesus e a ascensão dele ao céu. Foram 40 dias. Portanto, a Quaresma vem nos revestir desse sentimento de mudança de vida, deste propósito e preparação de transformação do nosso coração e da nossa alma. Lembramos também, de especial modo, com esse sinal dos 40 dias da Quaresma, esse tempo da Igreja. A Igreja nos propõe, neste período que nos preparamos para a Páscoa, 40 dias também, porque nós precisamos olhar para dentro do coração nosso, refletir sobre as nossas ações, se aquilo que fazemos está de acordo com o projeto de Deus, e Deus nos dá a oportunidade de um novo recomeço, de uma vida nova, de uma busca, de uma transformação, uma conversão do coração. Até a natureza, ela precisa de um tempo de renovação. Eu contava aqui, sempre conto na igreja, essa questão. Eu tive a oportunidade de morar na Europa Ocidental, na Itália, por 8 anos, e lá é visível esse tempo. Quando começa o tempo da Quaresma, os pais vão com os filhos nas ruas e mostram para eles que até a natureza precisa de 40 dias para se renovar. E quando os filhos estão no caminho com os pais vão mostrando a eles as árvores, dizendo: veja, filho, estas árvores. Pai, mas quem foi o maldoso? Diz as crianças, falando aos pais, que mataram essas árvores. Então eles veem aquelas árvores frondosas, grandiosas, que eles estavam acostumados a ver verdes e bonitas, agora sem folha, os galhos secos. E eles começam a lamentar-se, e os pais vão catequizando eles, dizendo: elas não estão mortas, por mais que possam parecer. Elas precisam de um tempo para se refazer, e o refazer, ele calma, ele sangra o coração nosso, ele mexe conosco. Quando nós estamos querendo mudar, a mudança não é fácil. Ela não é algo de dizer: que gostoso e prazeroso. Não, a mudança exige um reposicionar-se, ela sangra o coração nosso. Mas então as árvores estão ali, os filhos estão se lamentando porque os seus galhos estão secos. Os estudiosos afirmam que no tempo do inverno a terra produz pouca seiva e as raízes não podem absorver uma quantidade grande que mantenha firme, vivos, as folhas com os galhos, o tronco e as raízes. Então a seiva absorvida em menor quantidade ficam reservadas nas raízes para manter viva a árvore e no tronco, mas essa seiva não chega nos galhos. É por isso que eles estão ali secos, né? Mas depois de 40 dias, na semana da Páscoa, os pais fazem o mesmo caminho que fizeram com os filhos no início da Quaresma, e agora mostram um novo momento para os seus filhos. Quando eles começam a ver aquelas árvores que têm aqueles brotos, as folhas renascem bonitas, e disse: veja, pai, elas renasceram. De fato, elas renasceram, sim. De fato, agora elas têm seiva suficiente, mas elas precisaram passar por 40 dias de grande sofrimento. E assim, então, elas vão produzir os frutos mais doces ao paladar, depois da transformação que elas tiveram. Veja, então, se até a natureza ela precisa de um tempo para se renovar, imagine o nosso coração, imagine o seu coração, a sua vida. Então, o primeiro passo, ter paciência conosco mesmo. Nós temos que aprender a lidar com os nossos conflitos, as nossas dificuldades, né? Não desistir de nós mesmos é o primeiro caminho. O segundo, saber que nós não estamos sós na transformação da nossa vida. Existe as mãos do Senhor que está sobre nós. Vocês se lembram aquele poema daquele homem que está à margem de uma praia e que de repente começa a passar cenas da vida dele, e ele olha, tem 4 pares de pegadas na areia. Um é dele, que conforme ele movimenta, elas vai se formando, e outro eles veem que é de Deus, porque só Deus é capaz de fazê-lo ver de novo os fatos ocorridos com ele, e ele reconhece que é a presença de Deus, e vai continuando a caminhar. De repente, cenas de sofrimentos, angústias, enfrentamentos, e quando ele olha para trás, só tem um par de pegadas na areia, e ele começa a se lamentar, dizendo: Senhor, o Senhor me abandonou nos meus sofrimentos, quando eu mais precisei. Onde estavas? O Senhor não estava comigo. E Jesus responde: filho, eu nunca te abandonei. Esse par de pegadas que você está vendo não são seus,
seus são meus, porque na sua aflição eu te carreguei no colo. Esse sentimento da transformação tem que ser aquele sentimento que Deus está nos protegendo. Ele está nos dando força para que nós consigamos alcançar aquele patamar da transformação. Portanto, fica assim para nós essa mensagem especial da Quaresma, desta certeza que ao longo do nosso caminho não estamos sós, que ao longo do nosso caminho há sempre aquela oportunidade, aquele momento de olhar para dentro de nós mesmos, de transformação espiritual, de vida nova. Então, só de você estar escutando essa mensagem, você se propôs a escutar este momento, partilhar, significa já o permitir do agir de Deus no seu coração. É assim que nós vamos crescendo, cada dia, devagar, sem atropelar, respeitando os nossos limites. Às vezes, corremos o risco de voltar atrás, parece que a gente fica pior do que a gente estava. O que temos que fazer? Retomar de novo o caminho, acolher aquela queda, aquela fragilidade, aquela situação difícil, mas não se pode desanimar. Quero terminar com essa frase de Madre Paulina que nos ensina, ao longo do nosso caminho, como devemos agir. Ela que trabalhava com as pessoas cancerígenas que morriam nos braços dela e que ela tinha que atender o outro que talvez morreria também, mas entre aqueles tinha aqueles que conseguiam superar a enfermidade. E Madre Paulina, ela colocou um propósito para ela. Não obstante as minhas fragilidades, quedas, sofrimentos, perdas, fracassos, eu quero caminhar sempre sem nunca jamais desanimar, ainda que os ventos sejam contrários. A vitória é de Deus. Nós não podemos fazer é desistir. Por isso, não desista dos seus sonhos, da sua casa, da sua família, das suas coisas. Peça a Deus a graça. Se Ele te colocou diante dessa situação, você tem que florir onde Deus te plantou. Respeite os seus limites com o tempo exato e com a vontade de Deus. Queria também dar uma bênção especial a você que está nos ouvindo. Que o Senhor bom Jesus, à sua frente te guie, ao seu lado te guarde, atrás te defenda, acima te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Deus seja eternamente louvado. Eu gostaria de pedir a vocês, meus amados, que caminham por aqui comigo, que ao olharem para trás sempre vejam as duas pegadas. Em tempos de pandemia, o colo de Deus é a nossa melhor companhia. Em tempos de sofrimento, Deus é o nosso alento, a nossa fé é o nosso sustento. Que tenhamos o coração muito confiante e muito certo que tudo está passando e que nós testemunharemos esse grande amor de Deus através da palavra que acabamos de receber. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Domingo que vem nós temos um encontro marcado aqui. Eu com vocês e Deus nos esperando. Um beijo bem grande e até lá, se Deus quiser.